tua voz em louvor a Deus, agradecendo ao Senhor pelo Espírito que habita em nós, porque somos cheios, repletos do Espírito Santo. Eleva o teu louvor a Deus, agradeça ao Senhor, louve, bendiga a Deus, exalte o nome do Senhor, que Ele seja exaltado, que o nome dEle seja exaltado, adorado seja Jesus. Bendito seja, Senhor, por esse lugar, porque nós estamos aqui. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por todas as graças e tudo que o Senhor realizou e tem realizado. Glórias a ti, meu Senhor e meu Deus. Glórias a ti, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, porque só tu és digno de louvor, só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito sejas, meu Senhor e meu Deus. Glórias a ti, Senhor. Adorado seja Jesus. Glórias a ti. Queria chamar o irmão que vai trazer a palavra, que você estendesse a mão sobre ele e que nós rezássemos, se sentasse, rezasse, pedindo à Virgem Maria que ela interceda junto a Deus, junto ao Senhor, por ele, por nós que estamos aqui, ressaltando a tua voz e pedindo a poderosa intercessão da Virgem Maria sobre a vida dele, sobre esse momento de palavra, momento de pregação, momento de ensino, onde os demônios tentam nos distrair e tirar toda a atenção, tapar os nossos ouvidos para que não ouçamos aquilo que Deus tem para nos falar. Que ela interceda por ele, que ela interceda por nós e por todo esse momento de pregação, momento de libertação, momento de conversão, momento de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a conversão acontece pela pregação. Bendito seja Deus pela vida do irmão. Reza comigo: salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esse fundo aí tá ótimo, viu, irmão? Pode permanecer nele. Tem uns fundos que às vezes coloca que dá vontade. Mas esse tá bonito. Vamos pegar a nossa Sagrada Escritura no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou rezando. Persino crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nós peccatoribus,
nunca é pior. Nunca é pior. Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vamos rezar por esses mosquitos, para eles baterem retirada. A praga do Egito veio para cá. Estou sentindo que ela está bem próximo. A palavra do Senhor diz assim para nós: então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o zelo da casa do Senhor. E Elias, o profeta Elias é o profeta que ele representa este zelo pela casa de Deus. O povo de Israel estava vivendo um período onde havia uma corrupção da fé. O povo de Israel, ele perdeu o direcionamento de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses e continuou com adoração a Yahvé, mas também introduziu Baal e estava dando uma grande reverência para Baal. Acabe, que era o rei da época, ele perdeu todo o direcionamento da casa de Deus. E o rei era o representante maior do povo de Deus. E ele não só governava, levando o povo para uma melhor sociedade, mas o rei também era responsável da fé do povo de Deus. Mas Acabe perdeu totalmente direcionamento e começou a introduzir um culto pagão de Baal. E Elias, tomado pelo zelo da casa de Deus, Elias era um homem que ficava retirado, era uma pessoa desconhecida, ninguém conhecia Elias. Elias era um homem da caverna. Elias era um homem do deserto, do silêncio, da contemplação. Elias é aquela pessoa que ficou se preparando para no momento certo ele entrar com a sua atividade profética. E de repente, quando Acabe estava fazendo uma festa, e ele preparou uma grande festa, e havia os convidados, todos estavam ali no seu reino, em volta dele, quando de repente entra um homem, de cabelos longos, de vestes com pelo de camelo, a pessoa queimada do sol, de uma pessoa que vem das cavernas, do deserto. E quando o profeta Elias, ele chega e dá um oráculo na frente do rei, ele levanta a mão e diz: assim digo eu, não choverá até quando eu o disser. Não choverá em Israel até quando eu disser. E ele sai. O rei pensa, é mais um maluco. Sempre tem, né, um maluco que aparece.
E aí as pessoas julgaram Elias e pensavam que era mais um, porque ninguém conhecia Elias. Imagine chegar um profeta, uma pessoa de Deus, mas você não conhece. Elias era desconhecido. E de repente ele lança um oráculo. E quando ele lança um oráculo e vai embora, a festa continua. Eles festejam o Deus Baal. Mas aí vai se passando os dias, vai se passando os meses e não vai chovendo. Passa um ano e não chove. E o nome de Elias começa agora a ser propagado. Entrou um homem chamado Elias e falou que não ia chover. E já faz um ano que não chove. A seca vem castigando ainda maior. Passa 2 anos, 3, os animais começam a morrer, as plantas começam a morrer, o povo começa a padecer. Se em Israel já é difícil no tempo normal, porque 60% de Israel é deserto, apenas 40% há de vegetação e de água potável. Então já no normal já é um lugar de dificuldades. Mas agora é um lugar que foi profetizado, que aquela chuva não ia cair porque ela tem um propósito. Aquela chuva não ia cair porque o povo estava distante do Senhor, porque o povo estava distante de Deus. Elias é um profeta que tem tanta intimidade com Deus. O que eu admiro no profeta Elias é porque os profetas, cada profeta, ele falava no nome de Deus. Então o profeta dizia assim: assim diz o Senhor, oráculo do Senhor. Só que agora o profeta, ele não fala assim do Senhor, oráculo do Senhor. O profeta Elias chega e fala assim: assim diz eu, assim digo eu, não choverá em Israel até quando eu disser. Só que quem está falando é Elias. Elias é um homem da intimidade com Deus. Elias é um homem da caverna. É um homem que se abastecia da intimidade. E quando Elias está falando, Deus, ele se inclina. Eu fico imaginando nesse momento que o profeta Elias, ele profetizou, Deus olhando para a terra e falando: mas eu não estou falando nada. E Elias sabe que Deus não falou, mas Elias está falando agora: assim digo eu. Mas como é Elias que está falando, aí Deus olha e fala: eu não estou falando nada, mas quem está falando é Elias. Tudo muda, porque é Elias, e Elias tem crédito comigo. Elias, ele tem autoridade. Elias tem reservatório. E toda palavra que sai da boca deste homem, eu preciso honrar. E não choveu em Israel durante 3 anos e meio. O povo foi castigado pela profecia. E às vezes a profecia, ela é tão forte que o próprio profeta também padece pela sua profecia. E o profeta vai padecer, ele vai para uma torrente, e ali onde tinha um pouco de água, e todos os dias ele bebia daquela água, e um corvo vinha e trazia o alimento para ele, e trazia o pão, e trazia um pedaço de carne. Os teólogos, os estudiosos mais profundo, a tradição judaica diz que o corvo ia no palácio do rei Acabe, pegava a carne lá dos palácios do rei Acabe e levava para o profeta. O corvo, que é o símbolo da noite,
O corvo, que é o símbolo às vezes é representado pelo mal. O corvo é representado pelo mal, pela sua plumagem preta. O corvo representado pelo mal. Deus, de todo o mal, Ele tem poder de tirar um bem maior. Quando vem aquele corvo preto, está dizendo que a autoridade do profeta Elias, até o inimigo tem que ficar de joelho, até o inimigo tem que se curvar diante da palavra do profeta, porque quem está falando é Elias. E quando o profeta Elias fala, as coisas do mundo sobrenatural acontecem. Eu gosto do profeta Elias. Ele é conhecido como o príncipe dos profetas. Elias era um homem que vivia extremamente mergulhado em Deus, e quando ele colocava o pé, alguma coisa no mundo espiritual acontecia. O profeta Elias, quando esse corvo trazia o alimento para o profeta Elias, representa a providência divina. O profeta confia não nos homens, mas o profeta confia no Senhor. É um período de penúria, é um período de escassez, é um período de deserto, mas Deus, Ele sustenta a providência divina. Você que está sentado hoje aqui, talvez que está... Casa faz geralmente isso, né? Então tomba o gás para ver se ele rende a última refeição, ver se ele multiplica. E eu tombei o gás e eu botei a mão e eu rezei pelo gás. Falei, vou rezar por esse gás. Era logo no começo da minha conversão, eu tinha acabado de sair de casa. Imagine, vamos fazer um retrocesso há uns 21 anos atrás. E eu rezei por aquele gás. Falei, liga o fogo aí. E o fogo ligou. E fizemos a comida. E à noite, liga o gás de novo. O gás ligou. E de manhã faz um café. O gás ligou. E passa uma semana e o gás aceso. E passa 2 semanas e o gás aceso. 3 semanas e o gás aceso. O gás durou quase um mês. Deus estava trazendo, como o corvo, trazendo o pão e a carne para o profeta Elias. Deus está falando, eu sou o Deus da providência. Quando a gente olha para cá, a mãe do conselho, né? E que você pisa neste lugar, você vê a providência divina. Em pouco tempo, tanta coisa foi estabelecida aqui. A gente está vendo o material, né? As coisas materiais. Mas, na verdade, o material não significa muita coisa. O que significa é muito mais o espiritual. A dimensão espiritual é muito maior. Mas você pisa em um lugar que talvez demoraria 50, 60, 80 anos, talvez, para se conseguir fazer, mas de repente em pouco tempo se consegue. Porque isso se chama mover de Deus. Deus, Ele que move, Deus é quem faz, Deus é quem opera. E às vezes nós precisamos dar um passo na fé. Você já fez a experiência da providência divina? A experiência da providência divina é a liturgia de hoje. Foi a liturgia de hoje que falou da viúva? Não foi a liturgia de hoje?
da viúva. A viúva pegou o único dinheiro que ela tinha e ela deu. Ela poderia falar: eu não tenho nada para comer, eu vou ficar com isso aqui pelo menos para garantir um pão, ou fazer uma inteira para comprar um azeite, para talvez umas 10 azeitonas naquela época. A cultura, a culinária do povo de Israel. Aquela mulher, ela vai no templo e ela dá um salto na fé. Aquela mulher vai no templo e ela confia em Deus quando ela dá tudo que ela tem. É o que o padre colocou na homilia mais cedo. Não dá pela metade, dá o tudo. Você já viu quando as pessoas dão tudo? Existe dentro da igreja 2 tipos de doadores. Existe a doação de Caim e existe a doação de Abel. A doação de Caim é a doação daquela que ele dá com dó. Ele dá com o coração na mão. Ele dá e sente. Ele dá querendo dar. A doação de Caim é isso. E às vezes ele não dá preguiça. Quando nós falamos de zelo pela casa de Deus, nós precisamos aprender a dar primícia para Deus. Nós precisamos aprender a dar a primícia. O que é a primícia? A primícia para Deus era aquela colheita quando se fazia. E vem o período da colheita e eu pego aquilo que há de melhor dentro daquela colheita. As espigas mais cheias, mais robustas, mais bonitas. E eu oferto para Deus. Isso é primícia. Você dá o melhor para Deus. Essa era a oferta de Abel. Ele deu o melhor para Deus. Ele pegou aquela ovelha, não só o melhor, mas para você ter uma ideia do que foi a oferta de Abel. A oferta de Abel foi a oferta do melhor para Deus. O zelo que ele tinha por Deus, pela casa de Deus, o zelo que ardia dentro do seu coração, era um zelo verdadeiro, profundo. E o que ele fez? Ele deu o melhor. Imagine você tem um animal e você vai criando aquele animal, uma ovelha. Abel tomava conta de ovelhas. E aí você vai alimentando aquela ovelha. E aí de todas aquelas ovelhas que tem, existe uma que você tem um afeto maior. Aí você dá a comida para todas, mas para que você gosta, você dá mais. Você traz para perto da ovelha, você acaricia ela, você toma conta dela, você tem um amor, ela é obediente, tudo que você fala ela obedece. Você criou um afeto profundo por aquela ovelha. E aquela ovelha, passa-se o tempo, ela cresceu, ficou robusta, o afeto aumentou pela ovelha. E aí chega o momento do sacrifício. Abel, ele pega a primícia, ele vai na ovelha mais gorda, que ele tem um afeto maior, a que ele mais gosta, e é essa que ele vai ofertar para Deus. E Abel oferece o sacrifício para o Senhor. Caim foi nas suas plantações, ele recolhe, mas aí de repente Caim vê a colheita mais bonita, de repente Caim vê
umas que são bonitas, mas tem alguns defeitos. E aquelas que foram muito ruins. Aí Caim pega e fala: não, eu não vou dar muito ruim não. Eu vou dar essa aqui que não é boa, mas também não é ruim. E ele oferta para Deus. Há uma diferença na oferta de Abel e na oferta de Caim. E Deus se agradou com a oferta de Abel e não agradou com a oferta de Caim. Na igreja existe pessoas que têm o zelo de Abel, existe pessoas que têm o zelo de Caim. Tem pessoas que doam para a igreja. Aí ele olha para o seu guarda-roupa e vê uma calça rasgada. Aí ele pensa: vou levar lá para a mãe do Bom Conselho essa calça. Ele vê a sua geladeira cair nos pedaços, que não dá mais para durar um ano. Ele troca a geladeira e fala: vou levar lá para a mãe do Bom Conselho. Ele pega o resto e ele doa. Isso é a oferta de Caim. Você não dá o melhor, você dá o que está sobrando, ou até pior, aquilo que já não tem mais como usar. Eu falo porque eu já tive a experiência de pessoas doarem para nós um guarda-roupa. Quando eu fui pegar o guarda-roupa, só deu mesmo para tirar da frente da casa da mulher e jogar no lixo, não tinha mais o que fazer. O guarda-roupa estava todo desfarelando. Esses guarda-roupa desses tempos hoje é tudo descartável. Ou seja, aquilo que não presta, essa é a oferta de Caim. Nós precisamos dar a primícia para Deus. E aí está a diferença do coração do profeta Elias. Porque Elias não dá o resto para Deus, Elias dá a primícia. E você precisa fazer como a viúva que deu a primícias para o Senhor. E às vezes você dá a primícia, às vezes é você dar o tudo. É você como essa viúva, ela deu tudo sem ter. Não era o que estava sobrando, ela deu tudo que ela tinha. Você já fez essa experiência? Eu já fiz essa experiência. Não é fácil. Às vezes a gente luta com Deus. Um dia eu estava num ônibus em São Paulo e eu estava indo pregar. Tinha pegado um metrô. Na verdade eu estava num metrô e ia pegar um outro ônibus. Até chegar no lugar, dá muito trabalho, distância. Os mosquitos atrapalham a gente. E aí, veio um rapaz pedindo dentro do metrô. E aí eu só tinha o dinheiro da passagem de ida. A do metrô já estava garantida e eu tinha mais o dinheiro que era para pegar um ônibus e chegar na missão, o pessoal me ajudar para me voltar para casa novamente. E aí entrou um rapaz pedindo e Deus falou: dá. Aí eu falei: dá o quê? Dá o quê? Dá esse dinheiro que está no seu bolso. Mas como assim? Eu só tenho para pegar o ônibus. Ele dá esse dinheiro. Aí eu falei: não posso dar. Se não é Deus que está falando comigo. Deus não vai fazer isso de maneira nenhuma. E dá e não dá, e aquela luta
dá, não dá, dá, não dá. Aí o rapaz passou, eu dei. Confiei. E aí, saí do metrô, fui para a parada de ônibus, olhei para um lado, olhei para o outro, coloquei a mão no bolso, nada. Eu falei, agora eu fiz o que o senhor falou, mas e agora? Eu tenho uma missão ainda, vou pregar hoje, o senhor está sabendo disso? E ali, meio sem saber o que eu fazia, se eu pedia, se eu começava a pedir, de repente um ônibus parou, o motorista abriu a porta, aquela porta que entra na frente, ou, né, e não paga, não sei se aqui é na frente ou atrás, depende do lugar do estado, que é aquela área que você vai, e geralmente fica ali os idosos, né, aquelas pessoas especiais que têm prioridade. Mas aquele dia, o motorista parou o ônibus, abriu a porta de trás, que era para o pessoal entrar, e abriu a porta da frente, parou assim, na porta onde eu estava, e falou, pode entrar, irmão. Eu subi no ônibus e fui-me embora. E a providência chegou, e aquele dia eu vi a providência de Deus. A experiência que nós precisamos fazer é a experiência de confiar no Senhor, e essa é a experiência do profeta Elias. O corvo está trazendo o alimento para o profeta. Ele confia em Deus, Deus traz o pão para ele, Deus traz a carne para ele. O profeta é honrado por Deus. Não traz na abundância, mas traz o necessário que ele precisa para a sua subsistência diária. E o profeta fez uma experiência que perpetuou pelos séculos dos séculos. Passou-se séculos, mais de 3.000 anos. Essa história do profeta Elias, quase 3.000 anos, e nós estamos falando do que é você se abandonar em Deus. Mas qual era a diferença do profeta Elias? Ele tinha o zelo pela casa de Deus. Até agora foi a introdução da pregação. Agora eu vou começar a pregar, viu? O que o profeta Elias faz? Ele desafia os 450 profetas de Baal, 400 de Aserá, e ele fala, o Deus verdadeiro que fizer cair fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Aqui agora entra a pregação, a passagem que eu li no começo da pregação. O profeta Elias, ele pega 12 pedras, ele repara o altar que estava demolido. Ele repara o altar que estava destruído, ele repara o altar do Senhor. As pessoas, aquele altar estava destruído porque as pessoas estavam adorando outros deuses. Estava distante de Deus. O zelo de Elias, ele repara o altar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa reparar o seu altar. Você precisa reparar o altar de Deus do seu coração, porque você colocou muita coisa no centro e tirou Deus, colocou Deus para escanteio. Deus não é o centro da sua vida, nunca foi. Seja verdadeiro com você mesmo. Deus às vezes não é o centro da nossa vida. O emprego é o centro da nossa vida. Talvez o seu carro, a sua casa, talvez a sua família é o centro da sua vida, o seu filho, a sua esposa.
Mas Deus não é o centro. Você talvez tenha colocado ídolos na sua vida. Talvez você tenha introduzido Baal dentro do seu coração. Talvez não é uma forma direta. Talvez você não adora Baal diretamente, mas você adora Baal indiretamente. Você às vezes coloca Baal no centro e não coloca Deus na centralidade do teu coração. Você não coloca Deus como primícia na sua vida. Deus não é a primícia na tua vida. Você dá o resto para Deus. Você dá o resto do seu dia. Você dá o resto da tua semana. Você dá o resto para Deus. Deus, Ele não tem primícia no seu coração. E às vezes você pergunta: por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que as coisas não fluem na minha vida? Por que Deus não me abençoa? Porque você tem dado o resto para Deus. Eu quero te convocar hoje a você dar a primícia para o Senhor, a você dar o melhor para Deus, o melhor da tua oração, o melhor da tua entrega, o melhor do teu louvor. Quanto tempo você não se confessa? Quanto tempo você não reza o terço? Quanto tempo você não para ler uma passagem das Sagradas Escrituras? Quanto tempo você não comunga? Quanto tempo? E às vezes nós falamos tanto do tempo. E a coisa que mais está na boca do brasileiro é a palavra: eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo. Vamos para o grupo. Vamos para a oração, vamos para o retiro, vamos para o encontro. Eu estou sem tempo, outro dia eu vou. Está corrido. Porque Deus não tem a centralidade. Deus não é o centro da tua vida, da tua história. Você precisa reparar o teu altar. Repara o altar de Deus do teu coração. Repara. Nós precisamos dar o melhor para Deus. E aqui eu estou incluído dentro dessa pregação. Eu sou o primeiro. A minha palavra, antes de chegar ao seu ouvido, ela já chega perto do meu, porque o meu é o mais próximo. Essa pregação eu faço para mim mesmo. Eu volto esta palavra para mim mesmo. Eu direciono a palavra para mim mesmo. Eu tenho dado a primícia para Deus, ou eu tenho dado o resto para Deus? Eu preciso dar as primícias, a oferta da viúva, o tudo para Deus, o por completo para Deus. A sua vida vai mudar a partir do momento que você der as primícias para o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que falar ou eu tenho que desenhar? Hein? Eu estou pregando para católico ou para testemunho de Jeová aqui? A primícia. Você conhece um sacerdote quando ele dá a primícia celebrando a missa? O zelo que ele tem pela Eucaristia, a entrega que ele tem, você percebe. E quando o sacerdote celebra, você fala: esse sacerdote, ele é zeloso pela casa de Deus. Ele tem o zelo. Agora você percebe, aquele que não é zeloso, ele chega todo estrambelhado, a batina toda amassada, e ele já vai lá na tora, e é aquela coisa rápida, ligeira. Um dia eu participei de uma missa em 15 minutos. O sacerdote, o que ele podia tirar, ele tirou. A primeira leitura, o salmo, ele saiu tirando, cortando a liturgia. A falta de zelo. Só que é fácil a gente pegar e falar a falta de zelo do sacerdote. Mas e a falta de zelo do leigo?
Porque falar do sacerdote é fácil, mas é a falta de zelo do leigo. O leigo também, que participa da missa todo troncho, já procurando a cadeira, ele já quer dormir. A pregação do pregador, ele está todo já se encostando. E o zelo pela casa de Deus, você fala para trazer a palavra de Deus, a pessoa nunca traz. Não tem zelo. Não tem amor pela palavra, não tem zelo pela igreja, não tem zelo com sua vida espiritual, está dando o resto para Deus. Repara o teu altar, filho, repara a tua vida. Você precisa hoje saber que você precisa de Deus, que você precisa reparar a sua conduta com o Senhor. Não dá para você viver uma vida relaxada, não dá para você viver uma vida em Deus com uma espiritualidade chechelenta. Já ouviu essa expressão? Chechelenta. De onde você tirou essa palavra, irmão? É uma que a gente inventa na hora. A gente vai criando igual os filósofos, palavras. A pessoa vive uma espiritualidade chechelenta, rasteira. Um católico café com leite, pigmeu, rasteiro, fraco. Você precisa vir para Deus com força total. Deus tem uma promessa na sua vida. Você crê nisso? Aplaude esse Deus maravilhoso. Olha aí. Chechelento. O chechelento é isso aí. Você fala da promessa de Deus na vida da pessoa, aí você vê, as palmas deu para convencer, mas assim, a força da alma, porque alguns transbordaram. Aqueles que transbordaram, ele falou, glória a Deus, amém, eu creio. Mas tem um que é uma múmia, é terrível, é problema. Mas eu sou um professor misericordioso. Eu sou aquele professor que aplica a nota. Se você não tirou uma nota bem, eu volto, aplico de novo para você tirar uma boa nota. E eu vou dar uma oportunidade para você agora. Reparar o teu altar. Repara o teu altar. A oportunidade que eu vou falar, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Se você crê, aplaude para valer. Aleluia! Amém. Senta rapidinho. O povo já quer orar, irmão. Prepara. O povo está incendiado. O povo está no fogo. Eu tive uma experiência com o profeta Elias. Você sabe que os profetas do Antigo Testamento também são santos, né? Eu gosto de falar dos profetas. E eu tive uma experiência com o santo Elias, quando eu fui em Israel. 2018 eu fui em Israel, fui em Jerusalém. E eu tive uma experiência forte no Monte Tabor. Quando eu pisei no Monte Tabor, eu chorava sem parar, uma experiência muito forte. E lá tem 2 capelas dedicadas para o profeta, para Moisés, e uma para Elias. E aí eu fui
na capela de Elias. E lá tinha um altar, eu coloquei a mão no altar. E eu pedia para o profeta. E eu falava como Eliseu, né, que pediu uma porção dobrada do Espírito de Deus. E eu falei: Senhor, profeta, dai-me uma unção dobrada. O Espírito que habitou em ti, que possa habitar em mim com uma porção dobrada. Essa foi a oração de Eliseu, uma porção dobrada do Espírito de Elias. E eu chorava naquele altar e eu pedi uma porção dobrada. Vim embora para o Brasil. Com 15 dias eu estava pregando no Gama, no Distrito Federal, em uma comunidade. E antes da pregação, o fundador me chamou para orar por mim. E de repente, quando ele orava por mim, ele estendeu a mão, começou a orar. E de repente ele falou: Deus está falando comigo, que Ele está te dando uma porção dobrada do Espírito de Elias. Há 15 dias atrás eu tinha pedido de Jerusalém, e Deus já estava confirmando. Uma pessoa que não sabia da minha oração secreta que eu tinha feito a Deus, mas o Eterno sabia. E ali Deus estava confirmando aquela porção, que a minha oração tinha sido escutada pelo Senhor. Quando eu vejo pessoas que vêm aqui, que são atraídas pelo ministério, pelo meu ministério de pregação, talvez você que foi alcançado, talvez você que foi alcançada, não por graça, não por mérito, mas por graça, por misericórdia de Deus. Eu conversava com o Dionei, e o Dionei falava do testemunho da filha dele. Cadê ela? Tá aí? E aí, ela, há mais ou menos uns 14 anos atrás, Dionei, 14 anos atrás, ela estava noiva e perdeu o seu noivo num acidente de carro. Ela mobiliando com sonho de casamento, e de repente o seu noivo, numa moto, um caminhão passou, ele não resistiu e morreu. E essa jovem estava destruída, não entendia o mistério de Deus, estava numa depressão profunda, em uma tristeza profunda, quando de repente naquele retiro, naquele encontro, Deus agiu poderosamente. E quando de repente tocou na vida dela, quando o Espírito Santo batizou ela no Espírito, Você do Ruach HaKodesh, do Espírito Divino, a vida daquela menina mudou, a vida daquela jovem mudou. O espírito de fracasso, o espírito de destruição, o espírito de tristeza bateu em retirada, e já fazem 14 anos que ela canta para o Senhor, o Deus de Israel. Pode aplaudir para ela. Aplaude com força. Ela está passando por uma grande provação, porque as provações a gente vence uma e aparece outra, e a gente vai subindo de degrau em degrau na fé com Cristo. Ela está enfrentando um câncer, está nesse processo, nessa luta, mas a vitória é certa. E quando eu estava ali em oração, eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá no Pernambuco. E aí é pra gente começar a rezar, tá, irmão?
Eu entrei uma vez na igreja e no momento de oração, a gente tem as inspirações, né? E a gente lança os oráculos. E de repente, eu profetizei na vida de uma mulher que não podia ter filhos. E eu falei, você não pode ter filho, está passando por isso, por isso, por isso. Mas eu quero falar que Deus está te dando um filho, um menino. E o nome dele será Isaac. Aí um tempo atrás eu voltei naquela cidade. E quando eu voltei naquela cidade, aí vem a mulher com um filho na mão, balançando. Você sabe o que é isso aqui? Eu falei, não. Eu falei, essa criança aqui é fruto de uma profecia que há anos atrás você teve aqui e profetizou. Eu não poderia ter filhos. E naquele dia eu recebi uma graça. E essa criança é fruto dessa profecia. E eu fui pregar. E eu contei esse testemunho. E quando eu contei esse testemunho, eu falei assim: há tempos atrás, eu passei aqui e havia uma mulher que não poderia ter filho. Eu profetizei o nome do menino, profetizei a gravidez e profetizei o nome do menino. Agora, já que eu profetizei o menino, eu também vou profetizar uma menina. E eu profetizo essa noite que vai nascer a Maria. Aí esse dia a pessoa me ligou e falou que a Maria já nasceu. Vamos aplaudir esse Deus. Aplaude com força aí. E uma coisa que eu aprendi com minha mãe é profetizar. Um dia minha mãe profetizou na minha vida. Quando eu estava no vale, no mundo, ela estendeu o dedo dela e falou: eu profetizo na tua vida, em nome do Senhor, que você será um pregador da palavra. Eu era um dependente químico, drogado, bebia, vivia no mundo, estava no lamaçal. A minha mãe estendeu o dedo dela e profetizou. Eu dei risada na cara da minha mãe e falei: mãe, mas eu já sou de Deus, que ninguém acha que é do diabo. Mas agora está uma moda que estão falando que é do diabo mesmo. E aí, a minha mãe falou: não, meu filho, eu profetizo na tua vida que você será um pregador da palavra de Deus. Você está vendo hoje a profecia de uma mãe. Eu aprendi a profetizar com minha mãe. E eu quero exercer esse carisma e quero profetizar na sua vida, minha filha. Fica de pé. Ela. Eu quero profetizar na tua vida. Como há 14 anos atrás que eu passei e você foi alcançado por uma graça. Eu quero profetizar hoje, como servo de Deus, que este câncer não é o seu fim. Você vencerá e dará testemunho e ficará aqui ainda por um grande tempo para mostrar as glórias de Deus, do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E aqueles que creem podem aplaudir esse Deus maravilhoso. Fica de pé, aplaude esse Deus maravilhoso, aplaude esse Deus forte, esse Deus que tem poder. E nós queremos já entrar na presença de Deus. Shuri Kandalabassore. Nós já queremos entrar na presença do Eterno. Nós já queremos sentir, Senhor, a tua presença neste lugar. Nós queremos sentir a tua glória neste lugar, Senhor.
porque sabemos do que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Sabemos, Senhor, do que o Senhor pode fazer hoje nas famílias, nas casas, nas pessoas. O Senhor é um Deus de cura, um Deus de milagre, e eu creio, Senhor, mas